Olá, mulheres abençoadas. Esse é a parte 2 do capítulo 12 do livro O Peregrino de John Bunyan. Em minha humilde opinião, disse o cristão, creio que sua vida maldosa é uma vergonha e tem sido a causa de muitos tropeçarem e caírem. Sim, meu irmão, respondeu o fiel, estou resolvido a crer no que você diz. Não apenas porque sei que você o conhece, mas também porque, como cristão, você me deu testemunho de quem ele realmente é. Pois não posso imaginar que você diria tais coisas apenas de má fé. Se você as declarar sim, estou certo de que são verdadeiras essas afirmações. Talvez se eu não o conhecesse, pensaria a princípio como você, disse o cristão. E caso eu tivesse recebido tal testemunho apenas das mãos daqueles que são inimigos, teria pensado que se tratava de calúnias, pois é isso que geralmente falam os homens maus a respeito dos bons. Mas posso provar tudo o que disse e ainda mais coisas piores que sei sobre este homem. Além disso, os homens bons e honestos se envergonham dele e não o chamam de amigo ou irmão. O simples fato de mencionar seu nome faz corar de vergonha aqueles que o conhecem. Sim, meu irmão, agora compreendo, falou o fiel. Que falar e fazer são duas coisas distintas. De hoje em diante ficarei atento a essa diferença. E o cristão prosseguiu. Realmente são duas coisas bem diversas uma da outra. Assim como a alma é do corpo. O corpo sem alma não é nada além de uma carcaça. Se estiver sozinho, é apenas uma carcaça. A alma da religião é sua parte prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e verdadeira é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mal. Por estas práticas, o tagarela não se interessa, pensando que apenas ouvir e falar dessas coisas o tornará um bom cristão. Por isso, prossegue, enganando a si mesmo. Ouvir nada é, além de jogar a semente. Falar não é suficiente para provar que realmente existe frutos no coração e na vida. Estejamos certos que no dia do julgamento seremos julgados por nossos frutos. Não nos perguntaremos o quanto a gente creu, mas sim o que nós falamos e o que praticamos. Quais foram nossas práticas? De boas ações? E de acordo com a resposta será o julgamento de cada um. O fim é comparado a uma colheita e sabemos que uma colheita nada importa a não ser os frutos. Nada que venha de outra fonte, que não seja fé, poderá ser aceito. Falo isso para mostrar quão insignificante serão as declarações do tagarela no dia do julgamento. E me permita acrescentar um pouco mais. O apóstolo Paulo chama esses homens de faladores de metal, que soa ou sino que bate. Ou como ele também menciona em outro texto, em coisas inanimadas que produzem som. Isto é, aqueles que não possuem a verdadeira fé e a graça do Evangelho e que, consequentemente, não terão lugar no reino de Deus, entre os filhos da vida, ainda que, quando falem, suas vozes procurem assemelhar-se à voz dos anjos. Uau! Foi por isso que, a princípio, eu gostei de estar na companhia dele, disse o fiel. Mas agora que sei que há verdade, me sinto mal em sua presença. O que faremos para nos afastar dele? Siga os meus conselhos. Se fizer como lhe ensinar, logo ele estará aborrecido de estar ao nosso lado. A não ser, é claro, que Deus toque em seu coração e ele se converta, disse o cristão. Ok, então, o que devo fazer agora? Disse o fiel. Vá até ele e puxe conversa. Comece a falar seriamente sobre o poder da fé. Depois que ele começar a falar, porque ele não vai conseguir deixar de fazê-lo, pergunte diretamente se é desta maneira que ele também faz na sua casa, no seu coração e em suas conversas. E então, o fiel aproximou-se do tagarela e lhe disse: venha, vamos conversar mais. Como você está se sentindo agora? Eu estou bem, muito bem. Eu estou ótima, obrigada. Eu pensei que havia gostado da nossa conversa e que falaremos mais. Sim, é claro, meu amigo, podemos conversar agora. Eu vou propor uma pergunta, ok? Certo. A graça de Deus está realmente presente no coração do homem? Entendi. Agora nosso assunto será sobre o poder das coisas espirituais. Esse é um tema muito bom para ser discutido. Eu vou dizer que já é o que penso de forma resumida. Primeiro, sempre que a graça de Deus está no coração de um ser humano, levanta um grande clamor sobre o pecado. Segundo, não. Espere um pouco, disse o fiel. Vamos discutir esses tópicos, um de cada vez. Eu penso que expressaria melhor o que pretende falar se dissesse que a graça se manifesta pelo desejo da alma em abrir mão de uma vida de pecado. Entendi. E qual a diferença entre levantar um clamor contra o pecado e abominar o pecado? Meu amigo, existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Um homem pode clamar contra o pecado apenas por questão de comodidade, de fazer o que todos esperam que ele faça, e, entretanto, continuar sem excluí-lo da sua vida.
Eu mesmo já conheci alguns tipos que clamavam do púlpito contra o pecado, mas que o toleravam bem em seus corações, em suas conversas, em suas casas. Lembra do exemplo da Bíblia? A história de José? De quando ele ainda era escravo? E caiu na armadilha da esposa do seu senhor, que gritava realmente como tivesse sido desonrada. Mas apesar de todo o barulho que provocou, o que ela realmente desejava era que José tivesse concordado em se deitar com ela. Algumas pessoas gritaram e protestaram contra o pecado, como as mães brigam com as crianças, chamando-as de desobediente, mas em seguida enche a criança de beijo e as pegam no colo. Eu acho que percebi sim o que deseja. Eu entendi tudo. Você quer me fazer tropeçar nas minhas próprias palavras, não é mesmo? Não, de maneira nenhuma, respondeu o fiel. Apenas estou colocando as coisas em seus devidos lugares. Mas eu quero que você me conta qual é a segunda coisa que, em sua opinião, demonstra a obra da graça no seu coração. Veja bem, possuir um grande conhecimento dos mistérios de Deus e do Evangelho acredito que esse deveria ser o primeiro sinal da obra da graça no coração do homem a ser considerado, mas primeiro ou último, tanto faz, ambos são falsos. O conhecimento, mesmo um grande conhecimento dos mistérios de Deus, pode ser alcançado e ainda assim pode não haver transformação pela graça na alma do homem. Sim, um homem pode ter todo o conhecimento existente e, apesar disso, não saber absolutamente nada a respeito de Deus e seus mistérios. Então, consequentemente, não será um dos filhos de Deus. Quando Jesus disse aos seus discípulos, vocês sabem os que são todas essas coisas? E os discípulos responderam, sim. Então Jesus acrescentou, vocês serão felizes se as praticarem. Ele não abençoou o conhecimento que eles tinham, e sim as ações que praticariam. Porque existe um tipo de conhecimento que se importa com as ações. Aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, de que adianta? Um homem pode ter conhecimento de como é um anjo e até fingir se comportar como um, mas isso não o torna um anjo. Portanto, esse tipo de sinal não é verdadeiro. De fato, o saber é uma coisa que agrada os faladores e contadores de vantagens, mas o agir agrada a Deus. Não que alguém só possa ser bom se não tiver nenhum tipo de conhecimento, porque sem conhecimento o coração se torna vazio. Existem dois tipos de conhecimento. Aquele que é por pura especulação e aquele que é acompanhado pela graça da fé em Jesus e pelo seu amor. Esse último sempre conduz o homem a obedecer à vontade de Deus em seu coração. Já o primeiro é o que serve aos faladores. Todavia, sem o último tipo, o cristão verdadeiro não se sentirá satisfeito. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e obedeça de todo o meu coração, é o que diz o livro dos Salmos. Tá, entendi. Novamente você está tentando me confundir com minhas próprias palavras. Isso não serve para edificação. Se você preferir, disse o fiel, fale sobre outro sinal de como a graça de Deus se revela ao homem, então. Não, eu não vou falar nada. Eu não vou falar mais nada. Eu tenho certeza de que não vamos concordar um com o outro. Já que você não quer discutir, me permita, então, continuar. Tá bom. Você é livre para falar o que quiser. Essa foi a parte 2 do capítulo 12. É um capítulo grande, então eu vou dividi-lo em 3 partes. A próxima parte será no próximo áudio. Então você já sabe, eu sou Priscila Oliveira. E a gente se encontra no próximo áudio, se Deus quiser.